Um estudo recente da neurociência está comprovando que quem nasceu na década de 80 vai chegar a 100 anos. E por que muitas pessoas estão adoecendo e perdendo a vida? Porque quem ama não adoece. Dr. Marco Aurélio é a dica dos livros que eu deixo. Só que você tem que entender que se você está adoecendo é porque algo vai mal no seu emocional. Nós temos 3 emoções negativas: ansiedade, tristeza e raiva, que potencializam doença. E 3 emoções positivas: alegria, felicidade e amor, que potencializam saúde. Todas as vezes que você adoecer, é porque algo vai mal no seu emocional. Você não está sabendo lidar com as mágoas, com ressentimento, com frustração, e você não está dando conta da sua vida. Não fique assim, busque ajuda. Não aceite adoecer, já que as neurociências estão comprovando que a gente vai viver mais de 100 anos, quem nasceu nos anos 80. Então busque ajuda. Hoje eu quero conversar com vocês rapidamente sobre esse livro, Quem Ama Não Adoece. Quem ama não adoece quem? Eu tenho que me amar o tanto suficiente para não adoecer. Como que você lida com as mágoas, frustrações, raiva, ansiedade, tristeza, tantas emoções negativas? Você sabia que a doença, ela sempre vai nascer primeiro no seu emocional, para depois ela ir para o corpo? É óbvio que a doença tem 4 períodos, mas muitas vezes você não está dando conta da doença no primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, aí ele se torna tumoral, aí ele se torna terminal. Então você tem que, antes de deixar a doença se tornar terminal, você tem que cuidar do seu emocional. A potencialização da saúde vem das emoções positivas e a potencialização das doenças vem das emoções negativas. Você tem que buscar análise, você não pode aceitar adoecer. Está programado que a gente pode viver até 100 anos. E por que você ainda está adoecendo? Nós vamos viver muito, não precisa. Você sabia que a doença, antes de nascer no seu corpo, ela nasceu aqui no seu emocional, no seu sistema límbico, no seu sistema pré-frontal, no neocórtex? Neurociência e a psicanálise se juntando. Você sabia que quanto mais você não sabe lidar com as frustrações que acometem a sua vida, mais você vai adoecer? Você sabia que a gente precisa, antes de resolver as doenças que estão se originando no corpo, a gente resolver as nossas questões psíquicas? Quanto mais a gente sabe lidar com as nossas questões psíquicas, menos a gente vai adoecer. Como que você lida com as suas frustrações? Como que você lida com as injustiças? Como que você lida quando as pessoas te machucam emocionalmente? Como que você lida com os reveses da vida? Todos nós enfrentamos perdas. Não pensem em vocês, porque eu sou psicanalista, eu não enfrento perda. Todo mundo enfrenta perdas. Tristezas, mágoas, frustrações, ressentimentos são a origem de muitas doenças que se tornam físicas. Como que você lida quando alguém te decepciona? Como que você lida quando alguém não atende às expectativas que você teve? Como você lida nas perdas da sua vida? Na tabela Holmes-Hare, da tabela do estresse, que está no livro Quem Ama Não Adoece, do Dr. Marco Aurélio, explica o que a gente viveu nos últimos 3 anos das nossas vidas, de forma negativa, não elaborado, vão canalizar na doença que você vai viver agora. 100% nos últimos 3 anos e 50% nos últimos 1 ano e meio. Nós temos que aprender a lidar com os reveses da vida para que nós não precisemos adoecer. Nós precisamos entender o que a gente está vivendo. E nós, os profissionais da psicologia, da psicanálise, da terapia familiar, nós também sofremos os reveses da vida. Por isso que nós precisamos estar em constante análise para que a gente não adoeça. Quando você vê um psicólogo, um psicanalista adoecendo, você pode parar e analisar o que ele não deu conta na vida dele. O que você não está dando conta na sua vida quando você adoece. Nós precisamos entender as nossas questões para poder ajudar outras pessoas. Psicanalistas e psicólogos têm que fazer análise, porque eles lidam com a demanda das outras pessoas. E todas as vezes que nós estamos adoecendo, é a forma que o inconsciente encontrou de não enlouquecer. A doença, ela é o nosso lado criança que adoeceu. E a doença, ela nasce primeiro no emocional, para depois ela vir para o físico. Então, se você está com um nível de doença muito grande na sua vida, o que está acontecendo com você?
você. Nós temos dois tipos de emoções, as positivas e as negativas. As positivas, alegria, felicidade e amor, potencializam saúde. E as negativas, tristeza, ansiedade e raiva, potencializam doenças. Isso se chama psicossomática, psicoemocional, cérebro. São as questões da sua emoção. Soma, corpo. Então, psicossomática são as doenças que se originam das emoções negativas, ansiedade, tristeza e raiva, e elas vão se tornar doenças físicas. Nós precisamos entender que quando a gente está adoecendo, quem está adoecendo dentro da gente é nosso estado criança. E a doença é uma forma de você não enlouquecer. A gente adoece como um mecanismo de proteção à nossa saúde física. Entenda mais disso. Vá lá no site institutocassirodrigues.com. Você vai ver todos os nossos cursos e vem se tornar um aspirante psicanálise, única turma de 2022. Quando a boca cala, o corpo fala. Vão falar até as pontas dos dedos. E o nome disso se chama psicossomática. Você sabia que as doenças, elas nascem no nosso emocional? E como a gente lida com as emoções negativas, ansiedade, tristeza e raiva? Como que a gente lida com as perdas da vida? Como que a gente lida com as questões emocionais? A doença, ela não nasce primeiro no físico, ela nasce primeiro no seu psiquismo, no seu psicológico. Aí depois ela vai para a soma, o seu somático, e o nome disso são doenças psicossomáticas. Você precisa entender disso, e uma das formas de você entender o porquê você anda adoecendo tanto é entendendo do que você está lidando na sua vida. Hoje a gente vai conversar de psicossomática. Quando a gente cala a nossa fala, o corpo fala. Então a gente precisa aprender a falar. Como que você lida com as mágoas, ressentimentos, com as emoções negativas? Como que você tem lidado com as perdas? Nós temos que entender que a doença, ela sempre se origina em como você lida com as suas questões emocionais. O nome disso é medicina psicossomática. E o estudo disso é da psicanálise e da neurociência. E nós precisamos cada vez mais ter um local de fala. E esse local de fala é um divã analista. Nós precisamos ter pessoas que acolhem as nossas questões emocionais para a gente não precisar adoecer. Adoeceu é porque algo vai mal no seu emocional. A minha dica é sempre você buscar se conhecer. O alto processo da autoanálise faz você melhorar como um todo. E aí você não precisa adoecer. É você adoecendo porque você não soube lidar com as suas questões emocionais. Guardando mágoas, não sabendo lidar com as perdas, com grandes expectativas e sendo frustrada. Todas as vezes que você coloca uma expectativa muito grande e você se frustra, pode ser que você venha adoecer. Psicossomática tem a ver com psique e soma corpo. Então a doença, ela não nasce no seu corpo, ela acomete primeiro o seu emocional. Então aprende a lidar melhor com o seu emocional e aí você vai saber como não adoecer. Toda doença tem um fundo emocional, mas você precisa entender isso para você não estar adoecido. E nós precisamos entender, quando a boca cala, até a ponta dos dedos vão falar. E o nome disso é medicina psicossomática. Busque ajuda, não aceite a doença. Então vamos fazer um resumo. Nós não podemos desenvolver mágoas, ressentimentos, tristezas, ansiedades, angústias, porque nós vamos acabar adoecendo. Ah, Cássia, você fala porque você é psicóloga, psicanalista e é fácil. Não, não é fácil. Depende do autoconhecimento, depende do saber da psicanálise, depende de você estar no set terapêutico, no local terapêutico, depende de você passar do processo de saber quem é você. Muitas pessoas estão adoecendo porque elas colocaram uma expectativa muito grande e na hora que os eventos acontecem, elas são frustradas. Então aprenda a se conhecer. O Sócrates leu no Oráculo de Delfos: conhece a ti mesmo. Nada mais contemporâneo do que se conhecer. E o processo da psicanálise é mergulhar dentro do seu inconsciente, que é atemporal, é sem lógica, movido pelo princípio do prazer. E lembrando, quem adoece dentro da gente é sempre... Vamos nos conhecer, vamos buscar entender quem a gente realmente é,
tem uma outra dica que eu quero deixar para vocês, Janela de Johari, Johary. Vai lá no Google e bota Janela de Johari, para você entender do seu eu cego, do seu eu desconhecido, para você poder ter a arte de dar e receber feedback, retorno, para você saber quem é exatamente você. Muitas pessoas estão perdendo a vida. Muitas pessoas estão deixando de ter saúde porque elas não sabem potencializar as emoções positivas, alegria, felicidade e amor. Viver é todos os dias. Não tenha vergonha de ser feliz. Já cantou Gonzaguinha? Viver e não tenha vergonha de ser feliz. E a gente tem que aprender a ser irreverente. Os irreverentes, eles às vezes são mais felizes porque eles não têm tanta o superego, a punição, a culpa para impedir eles. Então eu sou musical, então eu gosto sempre de citar uma música. Tem o Oswaldo Montenegro, que eu gosto muito, aquele que ganhou o prêmio em Bandolins. Ele fala, eu quero ser feliz e quero ser feliz agora. Tem o Gonzaguinha que fala, viver e não ter a vergonha de ser feliz. E aí tem o Silvio Santos que fala, lá, 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 lá. Silvio Santos, vem aí. Então, por que você ainda não está buscando as suas emoções positivas? Alegria, felicidade e amor. Vai lá assistir aquele filme Divertidamente, para você entender do sistema límbico, da neurociência, das emoções. Lá tem a raiva, tem a tristeza e o que ela faz com a gente. Assista aquele desenho animado Divertidamente, para você entender tudo isso que a gente conversou. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha com todo mundo. Passa esse vídeo para todas as pessoas que você quer que sejam felizes e saudáveis. Eu espero que você chegou até aqui porque você deve ter gostado do vídeo. Hoje a gente conversou sobre doenças psicossomáticas. Quando a gente não se ama o suficiente, a gente adoece. E se você gostou do vídeo, divulgue esse vídeo para todas as pessoas. Vamos chegar a 300 mil inscritos? Vamos ganhar a placa dourada? Eu tenho já a prata, mas nós queremos ganhar a dourada. E eu conto com você para divulgar o nosso canal. Manda nos grupos de WhatsApp, manda para todo mundo, para as pessoas entenderem. Se elas estão adoecendo, é porque algo vai mal no emocional, não é só no físico. E aprenderam? Nós somos programados para viver até 100 anos. Quem nasceu na década de 80 para frente vai viver até 100 anos. E você? Vai viver quantos anos? Você vai viver 100 anos? Eu nasci nos anos 60, mas eu estou me programando para viver até 100 anos. E você? Está se programando para viver até quando? Viver é maravilhoso. Compartilha nosso vídeo, compartilha com todo mundo. No site institutocassia-rodrigues.com nós temos todos os nossos produtos. Nós temos a única turma do ano de 2022 de aspirante em psicanálise, depois só em junho de 2023. Em maio agora nós temos a única turma do grupo de terapia, que também é o único de 2022. Nós temos vários cursos acontecendo. Nós temos a aula de Complexo de Édipo para meninas, que vai ser no dia 26 de maio de 2022. Nós temos a aula de epigenética, daquilo que está acima da marca da genética, no dia 2 de junho de 2022. Vem fazer as nossas aulas. Nós temos a aula de doenças psicossomáticas, que vai ser em julho. E nós temos vários produtos, mas você tem que ir lá no site e garantir na sua vida uma oportunidade de você crescer. E quem estuda acaba sendo mais feliz. Por isso que eu tenho uma instituição de ensino há mais de 20 anos. Corre no site institutocassiarodrigues.com e veja como te ajuda. Vá lá no site institutocassiarodrigues.com. Você vai ver todos os nossos cursos e vem se tornar um aspirante em psicanálise, única turma de 2022.